Homem é assassinado a tiros em piscina na zona rural de Queimadas. Aulas presenciais são retomadas na rede municipal de Campina Grande após 1 ano e meio. Dia do Comerciário é comemorado de forma tímida nesta segunda-feira. E ainda, goleiro brilha nos pênaltis e Campinense avança para segundo mata-mata da Série D. Hoje é segunda-feira, 20 de setembro de 2021. O Borborema Notícias começa agora. Para você, muito boa noite, uma excelente semana. A gente começa essa edição mostrando um homicídio que foi registrado na cidade de Queimadas durante o final de semana. Um homem foi morto a tiros na zona rural. Ele estava em uma piscina, aproveitando o fim de semana, quando tudo aconteceu. A vítima trata-se de João Gonçalves Felipe, que tinha 37 anos de idade. O Núcleo de Homicídios da 11ª Delegacia Seccional de Queimadas investiga o caso. A morte ocorreu ontem por volta das 3h30 da tarde. O rapaz, a vítima, estava em uma piscina, na companhia de algumas amigas. E aparentemente a pessoa que tirou a vida dele também estava no mesmo local. Não há nenhum indício de discussão que leva a gente a crer que foi um crime, uma execução, motivada por motivos criminosos mesmo, inicialmente, essa é uma linha, porque não houve discussão entre a vítima e o algoz dela. Aparentemente, a vítima nem sequer conhecia, porque, segundo as testemunhas que foram ouvidas já, ele estava bastante relaxado no local, assim, sem nenhum medo, nenhum comportamento de que estivesse vendo alguém, que lhe fosse desagradável ou lhe fosse seu inimigo. A delegada Nercília Dantas informou que o comerciante já tinha sofrido ameaças de morte. Ele tem uma passagem pela polícia já mais por uma clonagem de veículo, foi preso com um veículo clonado e também, segundo alguns familiares, ele vinha recebendo algumas ameaças desde fevereiro desse ano. Ainda conforme a polícia, o assassino estava no mesmo local onde estava a vítima, dando a entender que apenas aguardava o momento certo para executá-la. O que a gente sabe até agora é que eles estavam no mesmo ambiente, que não houve discussão entre os dois, Então, assim, e que pelo comportamento da vítima e as companhias que estavam com ela informam que ele aparentemente não reconheceu essa pessoa. Então, assim, se estava observando ou se recebeu uma ordem depois, entendeu? A gente ainda não esclareceu. O fato é que realmente eles estavam no mesmo ambiente. Olha, 2 feminicídios foram registrados durante o final de semana no Cariri paraibano. Em um dos casos, o homem já era reincidente na prática. Sabrina Lima é quem chega com todos os detalhes. Os 2 casos aconteceram em cidades do Cariri paraibano. O primeiro deles foi no sítio Juremas, em São João do Cariri. A vítima foi Fernanda Justino de Brito, de 24 anos, que foi morta com golpes de faca pelo ex-companheiro. Ele havia terminado o relacionamento há poucos dias e viu Fernanda conversando com um rapaz durante uma festa. Ele se irritou com isso e foi até a residência de Fernanda, esperou ela chegar e depois a assassinou. Esse homem ainda enrolou o corpo dela, levou até as margens do rio Jurema e tentou incendiar objetos e o corpo. Ele se desfez da faca. Vale lembrar que este homem, que foi preso na manhã desta segunda-feira, já respondeu pelo crime de feminicídio na cidade de Cabaceiras. O segundo caso aconteceu no município de Taperoá. A vítima foi Francineide de Lima de Souza. De acordo com a Polícia Civil, o corpo dela foi encontrado na cozinha da casa na manhã desta segunda-feira. Uma vizinha informou que no último sábado o marido dela chegou na residência pedindo para lavar as mãos e aparentava estar bem nervoso. Desde então, nenhum dos dois apareceu ali na vizinhança. Foi quando surgiu a suspeita e então o corpo dela foi encontrado na manhã desta segunda na cozinha da casa. A polícia então partiu em busca do companheiro, que foi preso na manhã de hoje na suspeita aí de ter cometido esse assassinato. Ele foi preso na casa do pai dele. Sabrina Lima para o Borborema Notícias.
Um homem aqui de Campina Grande passou 2 anos preso por um crime que não cometeu. Ele foi acusado de participação em um homicídio que foi registrado no ano de 2018 no bairro do Pedregal, mas conseguiu provar na justiça que não teve ligação nenhuma com o caso. Você vai conferir agora todos os detalhes dessa história na reportagem de Sabrina Lima. Foram 2 anos e meio atrás das grades no presídio do Serrotão, em Campina Grande. Mas a absolvição por falta de provas veio na semana passada, como explicam os advogados do réu. Nós intentamos inúmeros recursos, pedidos de revogação de prisão, pedido de relaxamento de prisão dentro do processo. Mostramos ao Ministério Público, mostramos ao juiz que até então estava responsável pelo caso, que de fato não existia uma única prova que o ligasse à cena do crime, não existia nenhum indício e que, portanto, não haveria razão dele estar preso. Cidadão de boa índole, de boa família, com endereço fixo, atendendo a todos os requisitos da lei, ainda assim teve que responder todo o processo encarcerado. Totalmente comprovado que, de fato, ele não estava no local do crime, no momento do fato, no dia do fato, e foi demonstrado ao magistrado a sua inocência. Tanto é que hoje conseguimos essa sentença de impronúncia, na qual a própria magistrada reconheceu que não existia indícios de autoria do nosso cliente, Nairone. Nairone Pinheiro Rocha, de 22 anos, que preferiu não aparecer na reportagem, foi posto em liberdade no último dia 16. Ele havia sido acusado de matar um jovem a pedradas e pauladas em junho de 2018, durante uma festa no bairro do Pedregal. Mas os advogados conseguiram provar que ele não estava no local do crime. Nenhuma das pessoas viu o Nairone, bem como a outra ré em questão, na cena do crime. E conseguimos mostrar e demonstrar no processo que o Nairone encontrava-se em outro bairro no momento da cena do crime. Agora os advogados pretendem processar o Estado, que privou de liberdade por 2 anos e meio o cliente. Sabemos que nenhuma indenização que porventura venha a ser paga futuramente ao Nairone e à sua família vai reparar os 2 anos e 5 meses que ele passou encarcerado, convivendo diuturnamente com presos condenados. Mas o mínimo que se espera é que o Estado se posicione, que o Estado seja responsável, através do Ministério Público, dos juízes e do próprio Estado em si, para que possa, de alguma maneira, retratar-se e reparar todo esse dano causado ao meu constituinte. A seguir, Dia do Comerciário é celebrado de forma discreta por conta da pandemia. E ainda, como foi a volta às aulas presenciais em Campina Grande? E o comércio de Campina Grande amanheceu de portas fechadas nesta segunda-feira. O motivo, o Dia do Comerciário, que foi comemorado nesta segunda. Nas ruas, o comércio de Campina Grande de portas fechadas. Um dia de folga para os trabalhadores em alusão ao Dia do Comerciário. Esse ano, a comemoração aconteceu no Sesc Açude Velho de forma bem tímida. Uma competição de natação e um jogo amistoso entre 2 equipes de futsal do comércio. O motivo? A pandemia e uma série de restrições para evitar o contágio da Covid-19. Mesmo assim, a categoria celebrou a data. Um momento diferente de nós celebrarmos o Dia do Comerciário, né? Que em outras datas aqui era para estar lotado, né? Do ponto de vista de conquistas trabalhistas, a luta, segundo o presidente do Sindicato dos Comerciários, ainda é grande. A data base, que deveria ter sido firmada em 1º de julho, ainda não é uma realidade. Várias reuniões com os vários segmentos do setor econômico e empresarial de Campina Grande e nós ainda não conseguimos fecharmos o nosso piso salarial. A data base é para quando? A data base já se passou, que é 1º de julho, e hoje nós já estamos no dia 20 de setembro e até agora nada foi resolvido aí com a questão empresarial. As aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande foram retomadas nesta segunda-feira e várias adaptações precisaram ser feitas para que os alunos voltassem às salas de aula. 1 ano e meio. Esse foi o tempo de espera dos alunos da Rede Municipal de Campina Grande para voltar a assistir aulas presenciais.
E quantas mudanças! A começar pela entrada. Aferição de temperatura, álcool nas mãos, limpeza dos pés. Nas salas de aula, distanciamento entre carteiras e todos os alunos com máscaras. Mudanças necessárias para evitar o contágio da Covid-19. A retomada das aulas vai acontecendo de maneira gradativa e seguirá ao menos 3 etapas. O protocolo estabelece que há um rodízio, então na primeira semana vem a turma A, que pode chegar no máximo 50%, ou seja, em torno aí de 8.000 estudantes, e a turma B vindo na segunda semana para que seja feito esse rodízio, respeitando o que as autoridades sanitárias têm dito do distanciamento mínimo entre uma carteira e outra, e claro, obedecendo todo o protocolo desde a entrada da unidade escolar até dentro da sala de aula. Adriana foi deixar o filho Elias nesta segunda-feira na escola e está aliviada com a retomada das aulas presenciais. Ela aprovou as medidas sanitárias adotadas pelo município. Eu estou achando maravilhoso. Por mim já era para ter voltado. Eu também sou diarista, para mim trabalhar estava mais difícil. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema, professores efetivos decidiram em assembleia não voltar às atividades por conta de uma suposta falta de estrutura para a retomada. A decisão é principalmente baseada no relatório que nós construímos. A maioria das escolas que visitamos, pouquíssimas exceções, sofreram intervenção ou melhoria nas suas condições para oferecer ao trabalhador e aos alunos da rede municipal. Nós temos escolas que os banheiros ainda estão sem funcionar, cozinhas faltando geladeira, fogão, falta pias para lavar as mãos nesse momento tão crítico. O secretário de Educação disse que o município vai buscar judicialmente garantir a educação dos estudantes. A decisão que o Tribunal de Justiça emitiu há algo em torno de 10 dias atrás, declarando a ilegalidade desse movimento grevista, ela é válida para a situação atual e inclusive há uma previsão de multa em caso de desrespeito. Então a Procuradoria hoje mesmo notificou ou está notificando o sindicato para que faça se cumprir a decisão judicial e aí eles retornem às escolas para receber os nossos alunos que há mais de 1 ano e 6 meses encontram a unidade fechada. Agora a gente fala do lançamento da exposição de Caprinos e Ovinos 2021. O evento acontecerá de 27 de setembro a 2 de outubro e marca a retomada das feiras agropecuárias na Paraíba. O evento vai acontecer de 27 de setembro a 2 de outubro. E a estimativa é que sejam expostos aqui cerca de 2.000 animais. Durante os 7 dias de evento, serão realizados 6 campeonatos de raças. Integram a Expofeira a Exposição Nordestina de Doper e White Doper, a 4ª Nacional da Raça Somalis Brasileira, a Nacional das Raças Leiteiras, a Copa Cabrito de Raças Anglo-Nubiana e a Expo Boer Brasil. Nós estaremos realizando esse primeiro evento voltado exclusivamente para ovinos e caprinos. Será um evento híbrido, com presença parcial de público, seguindo o que determina o protocolo sanitário para a realização de eventos agropecuários. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, a Paraíba é o estado com maior produção de leite de cabra do país, sendo o 3º em número de animais. O evento, realizado em Campina Grande, deve reunir criadores de 12 estados brasileiros. Nós vamos divulgar o rebanho que a Paraíba tem, notadamente a região aqui da Borborema, que tem uma genética de caprinos extraordinária, né, que representa muito para a produção de leite, de derivados para todo o Brasil. A seguir, a emocionante classificação do Campinense para as 8avas de final da Série D. Agora o assunto é futebol. O Campinense sofreu, mas conseguiu a classificação para as 8avas de final da Série D. Destaque para o goleiro Mauro Iguatu, que brilhou na disputa de pênaltis. A classificação começou a ser construída logo aos 5 minutos, com Fábio Lima cobrando pênalti.
O Campinense continuou pressionando, trocando passes no campo de ataque e criando oportunidades. Mas apesar das boas chances, a pontaria deixou a desejar. E um jogo que parecia tranquilo começou a complicar. O Sergipe, no prejuízo, precisou se lançar ao ataque e começou a criar oportunidades. Na segunda etapa, o Gipão cresceu e Mauro Iguatu passou a ser mais exigido. O Campinense quase marcou nos escanteios. Primeiro, Michel Benetti acertou o travessão. Depois, Ítalo, para boa defesa de Igor Rayan. Mas diz a máxima do futebol: quem não faz, leva. A zaga cochilou e Henrique Bahia cabeceou sozinho para empatar. O resultado levou as disputas para os pênaltis e o goleiro Mauro Iguatu novamente foi herói. Ele defendeu as cobranças de Paulinho e de Júlio Lima. E na hora de decidir, Iguatu converteu a última penalidade. Campinense classificado para as oitavas de final da Série D. É final da edição desta segunda-feira do Borborema Notícias. Você assiste agora ao SBT Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã, aqui mesmo na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campina. Boa noite e uma excelente semana.